Quando a gente fala em construir braços grandes de verdade, a primeira coisa que precisa ficar clara é: o tríceps é muito mais importante para o volume do braço do que o bíceps. Muita gente se surpreende com isso porque o bíceps é o músculo que aparece no espelho. É o músculo que você flexiona quando quer mostrar força. Mas olhando pela anatomia, o tríceps representa quase 2/3 da massa total do braço. Isso significa que, se o seu objetivo é ter um físico mais imponente e com aparência atlética, o caminho mais inteligente é dar prioridade ao tríceps de maneira estratégica. Outro ponto crucial é entender que não é qualquer exercício de tríceps que traz crescimento real. Existem movimentos que criam aquele pump imediato, que deixam o braço cheio, mas que não geram tensão mecânica suficiente para causar adaptação muscular. Para a hipertrofia verdadeira, você precisa de duas coisas principais: peso, que desafia o músculo, e amplitude de movimento, que alonga as fibras sob carga. Quando o músculo é alongado enquanto você resiste ao peso, o estímulo é muito maior. E o tríceps, por ter uma cabeça longa que atravessa a articulação do ombro, responde especialmente bem a exercícios onde o braço fica acima da cabeça. Essa é a razão pela qual um dos melhores movimentos para o tríceps é a extensão acima da cabeça, o famoso francês com halter. É um exercício simples visualmente, mas muito poderoso quando feito com execução correta. Quando você posiciona os braços acima da linha da cabeça e desce o peso lentamente, a cabeça longa do tríceps é esticada no limite, sendo obrigada a recrutar fibras que normalmente não trabalham tanto em movimentos tradicionais. Essa sensação de alongamento profundo é exatamente o que causa microlesões e ativa o processo de crescimento. A maioria das pessoas erra quando usa muito peso e deixa o cotovelo abrir para fora, tirando o foco do tríceps. A chave aqui é leveza no ego, peso moderado e controle total. Outro exercício extremamente eficiente é a paralela, o dips. Poucos exercícios trazem tanta tensão mecânica em tão pouco tempo. Quando você empurra o seu próprio peso com o corpo mais vertical, as 3 cabeças do tríceps entram em ação de forma intensa. É um exercício composto, o que significa que vários músculos trabalham juntos, mas a linha de força permanece centralizada no tríceps quando você não inclina o tronco para a frente. Essa força que vem de baixo, sustentando o peso do próprio corpo, envia um sinal forte ao sistema nervoso. O corpo precisa ficar mais forte. É por isso que quem domina o movimento de paralela costuma ter tríceps mais densos. O erro mais comum aqui é usar impulso para subir, balançando as pernas. Isso rouba a carga do tríceps e aumenta o risco de lesão no ombro. A subida precisa ser firme, sem pressa, sentindo o músculo empurrando o peso. Para gerar volume e fatigamento com segurança, sem sobrecarregar articulações, o tríceps na corda, no pulley, é uma ferramenta indispensável. Ele permite trabalhar com tensão constante do início ao fim, porque o cabo mantém força durante toda a amplitude. A corda ainda possibilita um detalhe biomecânico importante: a abertura no final do movimento. Quando você separa a corda, suas mãos descem um pouco mais para fora, aumentando o grau de contração da porção lateral do tríceps, que é justamente aquela parte que cria o contorno visível na lateral do braço. Se você fizer o movimento sem pressa, com o abdômen travado e sem balançar o corpo, percebe que não precisa de muito peso para sentir o tríceps esgotar rapidamente. Para finalizar o estímulo muscular de forma eficiente, um exercício simples, acessível e eficiente é o tríceps no banco. Ele pode parecer básico, mas quando usado para altas repetições com movimento controlado, cria uma combinação muito valiosa de fadiga metabólica e aumento do fluxo sanguíneo dentro do músculo. Esse pump não é só visual. Ele aumenta a entrega de nutrientes, melhora o ambiente celular e potencializa o processo de recuperação. O que importa aqui não é a carga, mas a sensação de alongamento e contração máxima a cada repetição.
Se você fizer o movimento empurrando firme e descendo até sentir o tríceps esticar, não há como não sentir a diferença. Agora, além dos exercícios em si, existe um conceito que separa quem evolui rápido de quem estagna: qualidade do movimento. Não adianta encher o treino de exercícios e repetir sem consciência. O tríceps é um músculo relativamente pequeno, trabalha junto com o peito e com os ombros, e por isso pode facilmente ser escondido por outros músculos mais fortes. Quando você não presta atenção, acaba transformando exercícios de tríceps em exercícios de peito sem perceber. Por isso, a execução perfeita é o início de tudo. Cotovelos firmes, ombro baixo, punho neutro e descida lenta. Esse detalhe muda completamente o resultado. Também vale ressaltar que variedade não é sinônimo de progresso. O corpo não cresce porque você faz 10 exercícios diferentes. Ele cresce porque você faz os mesmos exercícios com intensidade e progressão. O caminho mais inteligente é combinar um exercício composto pesado, como as paralelas, com um exercício acima da cabeça, como a extensão francesa, e um isolador com volume, como o tríceps corda ou o tríceps no banco. Essa combinação já foi estudada, testada e gera resultado. Tudo além disso é detalhe. Outro aspecto que influencia diretamente o crescimento é a recuperação. Treinar mais não significa crescer mais. Treinar melhor, sim. O tríceps precisa de descanso para reconstruir as fibras danificadas. 2 sessões por semana são suficientes para quase todo mundo, desde que você treine com intenção real, chegando perto da falha muscular. Se você treina leve, mexendo o peso, sem foco, pode treinar todos os dias e não vai mudar nada. A adaptação é proporcional ao esforço, e nada disso funciona sem uma boa conexão mente-músculo. Parece conversa motivacional, mas é fisiologia. Quando você visualiza o músculo contraindo, quando você pensa na fibra empurrando o peso, o cérebro envia um sinal mais forte para recrutar unidades motoras, ativando mais fibras. Isso aumenta a eficiência da série e acelera o desenvolvimento. No fim das contas, crescer o tríceps não é sobre mostrar peso para os outros ou competir com o espelho. É sobre dominar seu próprio corpo e criar um físico que você respeita. Um movimento perfeito vale mais que 20 mal feitos. Atenção é o que constrói músculos, não a pressa. Quando você entende a função do tríceps, respeita o descanso, aplica a intensidade inteligente e para de buscar atalhos, o resultado aparece. Braços maiores mudam não só a estética, mas a sua força em vários exercícios, desde o supino até movimentos básicos do dia a dia.